você que nos assiste, é um grande prazer tê-lo mais uma vez aqui no Didático Cast. Essa conversa se iniciou há 3 anos atrás, dia 11 de julho, pouquinho menos, né, pouquinho mais de 3 anos, dia 11 de julho de 2022. Ele esteve aqui pela primeira vez, o momento dele era outro, o momento falava especificamente de educação, o coração dele estava todo formatado naquilo. Hoje não é muito diferente, não foge, a educação é um dos meios, ele atua como educação. Ele montou uma empresa que foi adquirida por um grande grupo de educação. Só que hoje a gente vai falar sobre um negócio que eu acredito que eu vou me emocionar, como eu sempre me emociono, porque a nossa prévia ali já teve algumas lições de vida absurdas, e eu vou fazer um pedido a Deus que eu sempre faço em todas as vezes que eu começo o podcast, que assim como a nossa prévia aconteceu ali, que alguma palavrinha que aconteça aqui, ou que se fale aqui dentro durante essa conversa, que não tem tempo para acabar, que dure o tempo que precisar durar, que alguma palavra que saia da minha boca ou da sua boca mude, ressignifique, dê sentido a alguém que vai estar ouvindo, e tomara que seja você. Se não for você, que seja alguém que você conheça e que você saiba que ela precisa de ouvir aqui. Então já deixa o seu like, já compartilha essa conversa, que tenho certeza, vai ser muito especial. Muito obrigado pelo seu retorno, Volmar. E aí, Bruno, tudo bem? Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. É uma honra, um prazer imenso vir aqui conversar contigo, conversar com a sua audiência, uma audiência muito qualificada, antenada com isso que você propõe, né? Que é a mudança, os múltiplos temas que são abordados aqui. Então, para mim, é um desafio gostoso essa conversa de, como você falou, né? Tentarmos levar uma centelha que possa, de repente, incendiar um coração cheio de vontade de mudar, cheio de vontade de evoluir, cheio de vontade de empreender, fazer alguma coisa na própria vida pessoal. Então é sempre um prazer. Então eu saúdo a você e também ao público que está vendo agora esse podcast, né, que vai poder acompanhar essa nossa conversa. Eu espero, assim como você, que seja bastante instrutiva e inspiradora. O que mudou do Volmar de 3 anos para cá? Essa pergunta é maravilhosa, você já começou bem, né? Bom, há 3 anos atrás, o Volmar era um empreendedor da área de educação. Tinha acabado de fechar um negócio vendendo uma empresa para um grupo de educação e se tornando sócio executivo dessa empresa. Tá? Tudo bem, diretor educacional, àquela altura já há 14 anos, com uma experiência muito grande, foi maravilhoso. Mergulhar, né, num ambiente corporativo educacional que abraçava o Brasil inteiro, era uma experiência muito boa, tá? Mas, como toda experiência, ela também tem os seus riscos. E é bom que as pessoas saibam disso. É saudável que as pessoas saibam disso. Tem os seus riscos e aí nós aprendemos quais são os nossos limites físicos e emocionais. Então, eu também venho de uma formação para além das carreiras pedagógicas, literatura e língua portuguesa, eu venho de uma formação também psicoterápica, psicanálise, e isso de uma certa maneira tem me ajudado bastante a reestruturar tudo que veio acontecendo na vida nesse último ano, né? O que mudou principalmente? Eu descobri alguns limites nas minhas ações e, descobrindo esses limites, consegui organizar a minha vida para me tornar uma pessoa com propósitos e não somente com objetivos, que era algo que a gente já havia conversado um pouquinho ali, né? O que é um objetivo e o que é um propósito. Eu sempre acreditei que a educação era um grande propósito da minha vida, como de fato. Tanto é que hoje, ainda na psicoterapia, eu continuo como palestrante, escritor, estou lançando um livro agora, e tenho também a parte de cursos pelo Instituto Fórmula online. Então, a educação para mim é um forte propósito. Mas existe uma diferença entre o que é o propósito e o objetivo, tá? Então, se você em casa tem muita vontade de trocar o seu carro,
entenda que isso é um objetivo e não chame isso de propósito. Se você tem muita vontade de quitar o seu apartamento, de emagrecer, entenda que essas são questões que são objetivos, não são um propósito. Então, o que é um propósito? Foi em busca disso que eu comecei a ampliar mais os meus olhares. Eu já tinha um propósito na educação, mas eu precisava transbordar um pouco mais, e aí essa palavra transbordar tem tudo a ver com a questão do propósito. Propósito é aquilo que você faz porque você ama, você é enlouquecido. Então isso não te cansa, pelo contrário, te dá prazer e te diverte. Segundo, te remunera bem. Você faz bem e é importante ser remunerado por isso. E terceiro e importante, você só pode chamar de propósito e não de objetivo quando transborda de você e atinge e impacta a microsociedade que há no seu entorno. Então, se o teu propósito leva pessoas ao seu redor a também mudarem as suas vidas, parabéns. Você tem um propósito para chamar de seu. Senão, você ainda tem um objetivo e está procurando propósitos. Numa sociedade como a nossa, onde muitas pessoas ainda buscam os seus propósitos na vida. Sentem um vazio existencial, mesmo ganhando bem, mesmo tendo boa posição social, mesmo tendo destaque, mesmo tendo fama, notoriedade, mas ainda não tem um propósito. E aí há a dificuldade. Como preencher esse buraco? A gente pode preencher ele com compras, a gente pode preencher ele com viagens, a gente pode preencher ele de tantas maneiras para no final a gente perceber que esse buraco não está sendo preenchido. É como se fosse um cano furado, entra por um lado e sai pelo outro. Esse você não preenche assim. Esse você preenche no impacto que você causa na sociedade. No impacto que você causa numa pessoa que precisa da realização do seu propósito para que o dela também se cumpra. E às vezes, não é financeiramente que você auxilia uma pessoa a cumprir o seu propósito, mas é sendo, como a gente conversou ali há pouco, um exemplo para que essa pessoa possa seguir. Talvez ela precise de inspiração para alcançar um propósito, sabe? Então, o que mudou naquele Volmar foi que ele ampliou propósitos. Ele conseguiu transbordar em outras áreas. Portanto, hoje, ele é mais feliz por causa disso. Eu tive uma conversa aqui com uma pessoa chamada Marcel Scalco. Ele tem um livro que são as 9 leis inegociáveis da vida. Eu vou localizar e a gente provavelmente vai se encontrar novamente. Mas se demorarmos a nos encontrar, eu vou mandar lá para sua casa. Que o Marcel teve aqui e... Bom, o Marcel trabalha com psicanálise, psicoterapia, ele trabalha com essa área de análise do ser humano já há muito tempo. E dado um dos pontos que eu coloquei ao longo da conversa com ele, eu tenho um mal comigo que eu carrego já há algum tempo. Algumas pessoas falam assim, pô, Bruno, não fala sobre isso não. Eu tenho depressão profunda, daquelas de ver o chão se abrir, né? De tomar uma quantidade de remédios absurda. Tem dias que eu não quero visualizar ninguém e aprendi com o tempo, com terapia, enfim, aprendi com o tempo que mesmo não querendo ver ninguém, eu preciso ver as pessoas, né? E que eu preciso não esconder essa minha depressão das pessoas, mas que eu preciso ir me controlando e acho que de alguma forma eu venho me controlando há algum tempo. E acho que o grande prêmio que eu ganhei na terapia foi justamente aprender, pelo menos foi isso que eu aprendi, né? Aprender que eu não precisava esconder isso de ninguém, que isso não vai me fazer pior do que ninguém, que isso não vai me colocar abaixo de ninguém. Mas nessa conversa com o Marçal, uma das coisas que eu perguntei para ele era
Por que todo mundo pode e eu não posso? Por que todo mundo consegue e eu não consigo? Aí ele falou assim, Bruno, o que você não consegue? Eu falei assim, eu não quero só mais ter. Eu não quero só trabalhar da forma como eu trabalho, colocando o coração como eu coloco, em tudo que eu faço. Se não importa se eu estiver servindo água, se a minha profissão a partir de amanhã for servir água, você tem a certeza que eu vou ser o melhor servidor de água do condomínio aqui. Se eu tiver que vender refrigerante, ninguém vai vender uma Coca-Cola mais gelada do que a Coca-Cola que eu vou vender. Eu faço uma imersão naquilo que eu estou fazendo, não importa o que seja, absoluta. E aí, dada a pergunta, e para te passar, que eu acho que combina muito com o que a gente está falando aqui, ele falou assim, mas o que você mais queria? Eu falei assim, o que eu queria era fazer o que o meu pai fazia comigo, que era, ao invés de fazer de tudo para levar os meus filhos num melhor restaurante, conseguir levar eles para comer pipoca. Aí, é tipo, eu quero fazer o de menos ao invés de fazer de mais. E não e sem classificação de valores ou do que pode, não. É porque a pipoca tem um valor simbólico pelo que eu vivi com meu pai, que a gente está tão acostumado a querer oferecer o melhor, né? O melhor curso, a melhor faculdade, o melhor cursinho de inglês, o melhor tudo. Que talvez não é o que é o pior, é o que aquilo que era melhor pra gente na nossa fase, a gente não oferece mais. E aí o Marcel falou pra mim o seguinte, ele falou assim, a nossa vida é feita de ciclos. E talvez o ciclo que você está vivendo, essa dor que você precisa viver agora, seja a dor que vai mudar a vida de algumas pessoas. Ou vai ser a dor que você precisa dar para dar sustentação. Então, a nossa vida é vida de ciclos. Eu devolvo para você, porque você está falando sobre propósito, e propósito é algo que me encanta muito. E depois de 26 anos de empresa, de empreendedorismo, de transformar dos mais diversos tipos de negócio que eu já tive, de educação a Wi-Fi, a loja de roupa, enfim, dos mais diversos CNPJs que eu já tive, eu acho que eu estava falando com você, né? Há umas 3 semanas atrás, a minha vida deu uma guinada de 180 graus, não é 360, senão eu voltaria para o mesmo lugar, mas de uma conversa que eu tive aqui nessa mesa há 3 anos atrás, e que eu acho que o meu propósito é outro. Eu acho que eu estou fazendo muito e talvez eu, nesse momento, pode ser que seja um ciclo, né? A minha mãe me falou essa semana que talvez eu esteja num processo de metamorfose, né? Como uma borboleta. Eu estou saindo a casquinha para que a asa possa sair, para que eu possa colocar. Mas sem nenhuma restrição, talvez o que eu precise nesse momento seja perder tudo para ganhar minha vida. Muito bem. Eu acho que isso está aqui dentro do teu livro. Vou até tomar um pouco de água porque foi forte. Olha, vê como isso é louco, né? A pessoa, ela atinge um patamar que lá atrás era um grande objetivo da vida, né? E de repente, quando você atinge esse patamar, e não é porque você atingiu, mas é porque você percebeu que o prazer em atingir esse patamar foi limitado. E o prazer de alcançar um propósito é ilimitado. Uma pessoa com um propósito, ela não pensa numa aposentadoria. Pensa em morrer fazendo aquilo com alegria. É diferente. E eu não estou dizendo que você não faça com alegria, porque você trouxe esse seu exemplo, que é muito bacana e pontual. Mas vamos recuperar um pouco o começo da fala? Primeira coisa, o Marçal, quando falou com você, foi sapientíssimo.
no primeiro conselho principalmente. E é bom que as pessoas saibam disso. A tua maior dor tende a se transformar no seu grande propósito de vida. Curando outras pessoas, você se cura totalmente. Então eu posso dizer para você que depressão, ansiedade, burnout tem cura. Outras questões emocionais, diria até psiquiátricas, não. Mas essas têm cura. O difícil é a pessoa entender que para ela se curar, ela tem que fazer um trabalho colaborativo de cura. Sabe? E é muito louco isso. É diferente isso. De fato, o livro, você falou sobre metamorfose, o livro no capítulo 1 fala sobre isso. Um dia, uma lagarta chegou numa reunião de insetos e entre outros bichos, e ela disse que voaria. E todo mundo debochou dela, menos as borboletas que estavam batendo palma lá em cima. Só vai entender o que é um processo quem já passou por esse processo. Enquanto a gente está caminhando, muitas vezes a gente está construindo o caminho. Estamos passando. E é o que você falou, me deu vontade de perder tudo. Essa vontade de perder tudo é uma questão do nosso inconsciente, porque a vontade não é de perder tudo, mas é de ter a chance de começar tudo de novo. Fazer tudo novamente, mas não igual. Você falou que teve muitos empreendimentos, né? E tem ainda muitos empreendimentos. Talvez todos eles desenhados com a mesma perspicácia, talvez com a mesma lógica. E talvez agora você sinta uma vontade de fazer alguma coisa completamente sem roteiro, baseado no que você vive, viveu, carrega como experiência. E quando você fizer isso, você vai perceber. Porque uma grande capa emocional vai ficar para trás. Um grande problema, talvez, emocional, fique. Você falou da sua depressão. Talvez essa seja a porta para poder fazer com que não haja dias maus. Ou, se houverem, que esses dias maus, eles sejam menos intensos, menos longos, sejam mais contornáveis e o sorriso prevaleça. Eu não estou falando aqui sobre autoajuda. Estou falando sobre uma questão emocional que hoje, tá, para quem não sabe, eu não gosto de usar essa palavra porque as pessoas levam para o outro lado, é quase pandêmica. Porque quando você fala em pandemia, as pessoas falam sobre alguma coisa que é, né, transmitida de um para o outro. E doenças emocionais, geralmente, né, elas não se unem a esse laço, a esse significado. Mas o que a gente tem hoje de abrangência de diferentes doenças emocionais na sociedade atinge níveis pandêmicos. Quantas pessoas hoje neste país, nesta cidade, sofrem de depressão? Quantas delas hoje não conseguiram levantar da cama para ver o sol na janela? Quantas sofrem com ansiedade, que é nada mais, nada menos do que uma pressão enorme, gigantesca, um medo de um ponto futuro. Calma, nem aconteceu e você já está nervoso. Tudo isso, claro, né, é efeito colateral do ritmo de vida que a gente vive hoje. Por isso, o ápice da evolução talvez não seja a tecnologia de ponta para tornar tudo rápido. Talvez o ápice da evolução seja a gente fazer o que você está pensando. Voltar na pipoca. O ápice da evolução é eu saber dividir o meu tempo. Porque quando tudo ficou ao alcance do dedo, nós perdemos até a paciência de esperar. Você tem filhos, eu tenho filhos. Os nossos filhos não sabem o que é um comercial de TV. Tudo é ali, ó. Passou, passou, passou. É 5 segundos e pular. 5 segundos e pular, sabe? Então, talvez o ápice da evolução não seja a gente progredir nesse ritmo louco, mas progredirmos em algo que já foi vivido de uma outra forma, para isso ser reexperienciado, certo? Então, quando você fala sobre uma vontade louca de voltar a comer a pipoca, é porque, no fundo, você valoriza um tempo que te educou de uma forma que hoje as pessoas não conseguem mais educar. Hoje a sociedade ela não se constrói mais dessa forma, sabe? Aquela dificuldade interessante, né? Eu sou de família pobre. Aquela dificuldade interessante de você não poder sair, não ter dinheiro, às vezes até para pegar um ônibus, era muito edificante. Eu não sou um cara romântico em relação à pobreza. Uhum. Eu não acho que a pobreza seja uma coisa bacana.
tá? Eu acho que tem que haver a democratização de fato dos recursos. Eu acho que todo mundo deve ter recursos para poder ter uma vida digna. Mas tem uma coisa que só as situações mais difíceis são capazes de ensinar. E essas coisas, elas têm um significado ainda mais forte quando a gente alcança, do outro lado, muitos objetivos. E a gente começa a perceber que, cara, eu fui um camarada pobre lá atrás. Consegui muitos objetivos. E como é que eu transbordo agora? Porque tem pessoas como eu, tem pessoas com depressão nessa cidade, que se ouvirem hoje, eu faço votos que sim, esse podcast de um cara que todos os dias levanta, é empreendedor e mesmo com as dores emocionais, leva a vida à frente, é inspirador. E é aí que você encontra o propósito. Que quando essa pessoa sorri do outro lado para você, ressoa em você, ressoa no seu espírito, no seu coração. Você sorri de volta e no outro dia você acorda com um propósito. Hoje eu vou impactar pessoas depressivas. Hoje eu vou impactar pessoas que querem começar um negócio, mas acham que não vão conseguir porque tem depressão profunda, então elas acham que não vão sair desse nível que elas estão, sabe? Então, é simples, mas é profundo. Não é raso e complexo. É uma coisa muito simples, mas é extremamente profunda, entende? Quando a gente está falando sobre depressão, é interessante que, assim, eu tive um ano nos meus 15, logo depois que eu eu quebro a perna, deixo de jogar bola e eu passo um ano em depressão, no início da depressão, não foi o ápice, no início da depressão, onde eu não consigo me levantar da cama. Não existe forças para que eu consiga levantar da cama. Foi um processo muito doloroso. Houve 12 cirurgias para uma reconstrução de uma perna. Mas fisicamente, talvez tenha sido a parte mais pesada. Isso eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 41. Então eu convivo com isso há mais de 25 anos. Ou 26 anos. Quando eu saio da cama e eu resolvo, e aí eu peço para minha mãe, mãe, eu preciso me emancipar. Meu pai não deixa. Minha mãe compra o meu barulho, eu me emancipo, abro o meu CNPJ. A partir dali, eu convivo com a depressão todos os dias. Eu convivo com a depressão ontem. Ontem eu estava num nível de depressão absurdo. É uma dor que ela vai como uma faca, né? Eu não sei como é que funciona, mas eu imagino a sensação é essa. É como uma faca rasgando o seu corpo. É uma dor física que, apesar de não visível, traz hematomas. Você é prova disso, você viveu isso. Ela traz hematomas físicas, visíveis no nosso corpo. É algo que te destrói, te transforma em nada. Mas desde quando eu saí da cama, eu nunca me permiti como hoje, por exemplo. Porque talvez o normal seria que eu ficasse na cama que é quentinha, né? Meu pai tem uma frase sobre isso que meu pai é da roça, nasceu na roça e cresceu, e ele dizia que antigamente, para você sair de casa de manhã, era comum pessoas como ele, e eu também não tenho vergonha de falar sobre isso, a única forma de você esquentar o corpo era você pisar na bosta da vaca, porque era aquilo que ia te esquentar ao longo do dia. É nojento para uns, mas é igual a questão da pipoca para os filhos, né? Porque os nossos filhos, se tiver com frio, bota 2 meias. A gente vai proporcionar isso a eles. E a gente está transformando uma sociedade futura numa sociedade fraca, frágil, fragilizada, sem anticorpos, sem uma crença, sem um objetivo de criar anticorpos como a do meu pai, por exemplo, que a única forma que tinha de aquecer o corpo era botando literalmente o pé ali dentro da bosta. Então, assim, desde os meus 16 anos lá, quando eu me emancipo, eu vivo com dores profundas diariamente, como a dor que eu estou sentindo hoje, que está se dissipando
partir de meia hora atrás, quando a gente começar, que não me permitem mais eu ficar no aconchego da dor, que consomem e que faz com que eu consiga cochilar por 2 horas porque eu não consigo mais ficar acordado. E eu vou voltando dentro da minha linha de raciocínio para devolver para você, no sentido de... Porque sumiu o contexto do que eu estava falando. E essa fase que eu estou vivendo aí há 1 mês, 3 semanas, quando eu tive a oportunidade de reencontrar uma pessoa que esteve aqui na mesa, ela vem mudando, ela vem fazendo um processo de transformação que é óbvio que quando eu falo assim, cara, eu sou capaz hoje de, se tiver que perder tudo, se tiver que desfazer de tudo, eu me desfaço de tudo. Se tiver que fechar, eu fecho. Com muita responsabilidade, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho... Os 2 maiores, eles talvez não, eles conseguem sobreviver, mas eu tenho uma menininha de 4 que eu não posso ser irresponsável, mas talvez seja uma irresponsabilidade, se eu for chamar ela, uma responsabilidade calculada no sentido de não ter medo, como eu teria há 20 anos atrás. Tem alguma ciência ou alguma coisa que explique essa... Talvez eu esteja pronto para essa metamorfose? Muito bem, tem sim. Então vamos lá. O nosso cérebro, tá? Ele tem basicamente 3 divisões. A formação do nosso cérebro, ela tem 3 divisões. Ela tem uma parte aqui atrás. Algumas pessoas chamam de cérebro reptiliano ou cérebro, né? Basicamente cérebro reptiliano, tá? É o nosso cérebro mais antigo, mais ancestral, se a gente pode dizer assim. O meio, algumas pessoas chamam de cérebro mamífero ou animal, tem nomes específicos, mas eu quero tornar uma coisa muito fácil, muito simples aqui, o córtex frontal, a parte da frente. O que acontece é que o seu inconsciente, ele está muito alojado aqui. Ele é um camarada acostumado com o que você colocou para ele como ciclo na sua primeira infância. Basicamente até o fim do seu primeiro decênio. Repara isso repara você que está em casa também, tá? Já ouviu falar em dedo podre? Ai, tem mulher que tem dedo podre. Já ouviu falar disso? E se eu dissesse que não é dedo podre? Que ela não escolhe parceiros conscientemente, mas inconscientemente ela é empurrada para ciclos repetitórios, verdadeiros loopings que a pessoa vive. Por que eu estou te falando isso? Porque um processo de evolução pessoal verdadeiro, que você faz numa terapia ou não, às vezes você consegue nos insights da vida, colocar a cabeça para fora do buraco, colocar a cabeça na superfície, tirá-la debaixo d'água, consegue enxergar as coisas melhor. E você quebra uma coisa que a gente chama, pessoal, de crença limitante. Eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. Eu não sou fulano para conseguir. Fulano conseguiu, mas também era fulano. Eu não sou ninguém. Isso é uma crença limitante que o seu inconsciente acaba instalando em você, porque, de novo, ele quer o que ele conhece. E olha que coisa mais engraçada nessa história. Mesmo se o que ele conhece for ruim, ele te empurra para aquilo, porque ele não quer o desconhecido. O desconhecido pode ser um oceano imenso, pronto para ser explorado, mas ele tem medo. Então ele prefere que você fique na banheira, ali preso, e não explorando nada, mesmo sabendo que a banheira te limita, mesmo sabendo que ali você vai ter sempre as mesmas escolhas, que você vai estar dentro desse mesmo loop. Quando você fala para mim que vou mais nesse último mês agora, a questão de semanas, eu estou tendo uma vontade de fazer isso sem o medo. Significa que de alguma forma, esse cavalo selvagem que é o inconsciente e que a gente não controla, você em casa aí, ó, não pensa num vestido vermelho. Todo mundo pensa na hora, você não domina o seu cérebro como a gente acha que domina, sabe? Então esse seu inconsciente completamente selvagem, e ele vai continuar assim,
mas você já começa a entendê-lo melhor e alimentá-lo com crenças que não são, aliás, e a sofrer dele uma alimentação que não são de crenças limitantes. Você começa a falar, não, isso aí eu já sei, tu tá me sabotando, cara. Eu posso fazer. Ah, mas hoje é fácil para o Bruno porque o Bruno tem empresas. Hoje ele tem um platô de onde ele pode partir. Não é assim. O medo ele afeta todo mundo. Tem pessoas riquíssimas que poderiam ter 3 ou 4 vezes mais o montante que tem hoje em fortuna, mas não tem porque estão nesse estado estável da vida. Sabe? Que o inconsciente nos coloca, também conhecido popularmente como zona de conforto. É o estado estável. A partir do momento que alguma coisa te inquieta, o teu inconsciente começa a não conseguir mais te sabotar com a mesma frequência, a mesma eficácia. Sabe? Então, quando você fala cientificamente, tem alguma coisa a ver? Tem. Houve um despertar, alguma coisa, uma metamorfose, talvez através das suas terapias, ou experiências de vida, ou conversas familiares, mas você percebeu que existe um horizonte para além do que o seu olho físico enxerga. E a gente estava falando sobre isso ali. Tem coisas que só o seu coração, isso não é clichê, isso não é autoajuda. Tem coisas que só o seu coração enxerga. Através de um pressentimento, através da fé, da resiliência. Eu não sei qual é a ferramenta que cada um vai utilizar, mas tem coisas que intuitivamente, ou pelo poder da fé, ou por essa antevisão emocional e sensorial, essas pessoas param e pensam, aquilo vai dar certo. Você não tem R$1 no bolso. Você não consegue tomar o café na padaria. Mas alguma coisa ressoa dentro de você e diz, faz isso, rapaz, que isso vai dar certo. E não dá outra. Envolve paixão, envolve, que a gente falou no começo, um propósito. Quando o brilho é por um propósito, é diferente. Sabe? Quando você fala assim, eu quero ser o maior podcast do Brasil. É um objetivo ou é um propósito? Se for ser um propósito, né, você provavelmente vai atingir níveis que você nunca pensou que fosse atingir. Se for um objetivo, você vai ser o primeiro do Brasil. Mas você não vai viver o fantástico, o maravilhoso, o transbordante, que eu posso dizer assim, sabe? Então, quando a gente fala sobre psicologia, psicanálise, quando a gente fala sobre psicoterapia, muita gente não leva muito a sério, né? Porque parece que objetivos, metas, não são tangíveis. Pelo contrário, é tudo muito mais simples do que parece. Porque todas as limitações estão dentro de nós. Então, na década de 70, foram inaugurar um novo parque, ou um novo brinquedo, na verdade, lá na Disney, uma nova montanha-russa, né? História verídica. E aí, primeiro, foram apresentar a nova atração para um grupo de pessoas que vendiam os parques, que vendiam aquele boom que estava começando a se movimentar em torno de parque da Disney, final de 70, início de 80, tá? E aí, quando foram apresentar o novo brinquedo, a apresentadora, ela falou, eu só gostaria que o senhor Walt Disney estivesse aqui para poder ver. E a parceira dela falou, ele viu. Você entendeu? Lá atrás ele viu. Ele pode não ter acompanhado para ver na frente, mas ele viu lá atrás. O que você está vendo hoje é muito Walt Disney, sabe? Você ainda não viu, mas você já pressentiu. Você já sentiu essa emoção do que está acontecendo lá na frente. E aí um termo que eu uso, né, e que eu gosto, apesar dele ser meio filosófico, e as pessoas ficarem, eu não entendo muito isso, mas é saudade do futuro. As pessoas sentem saudade do que já viveram, né? Aliás, ontem, eu uso não, né? Ontem eu vi também uma pessoa utilizando isso, falando muito lindamente sobre o tema. Saudade de um futuro que você já pressentiu que vai ser bom. Olha que coisa louca. E isso não é ansiedade, porque ansiedade é medo. Os italianos falam paura, frio na barriga, porque você vai encarar o desconhecido, né? Saudade é diferente. Tem alguma coisa que já te pertence ali na frente, é o teu sonho. É gostoso, né? É completamente diferente porque é gostoso, sabe? É gostoso. E aí a gente volta a uma coisa que a gente perde lá atrás, que é essa coisa de olhar para o futuro como uma criança, sabe? Quando você começa a olhar para o futuro com muitas obrigações, quando você começa a olhar para o futuro com muitos boletos, né, para pagar,
ele começa a perder a graça, porque vira um ato repetitório, você precisa acordar e fazer esse looping diário, você tem uma rotina que te abraça, te acolhe, mas chega uma hora que você, meu Deus, mas eu não quero mais ser acolhido por essa rotina, porque essa rotina está me machucando. Você falou, eu vivi na pele literalmente, somatizei problemas emocionais, mesmo sendo psicoterapeuta. Ninguém está imune. Aliás, terapeutas fazem terapia, tá? Só vocês saberem, sempre. Revisão terapêutica, enfim. Ora, se uma pessoa que cuida ou que ajuda a cuidar de feridas emocionais sofre com feridas a ponto de ter aberturas na pele e ver a própria carne, você não quer imaginar como é viver sob uma pressão assim, não é? E é por isso que eu falo, Bruno, que democratização da saúde emocional, essa democratização tem que acontecer nesse país para ontem, para anteontem. Porque tem pessoas que nascem, vivem e falecem carregando o piano nas costas. E esse piano é um encargo emocional gigantesco. Essas pessoas não têm tempo de ter saudade do futuro. Elas só olham para o futuro com ansiedade. Elas não olham para o passado também com algum saudosismo. Elas olham para o passado como alguma coisa que, graças a Deus, passou. E o presente é o recheio desse sanduíche horrível. Porque é a vontade de não levantar, é a vontade de não fazer. E é muitas vezes pensar, seria tão bom se eu não estivesse aqui. E esse é um problema muito sério, esse é um problema que tem que ser debatido, tem que ser conversado, popularizar isso, falar principalmente para a população masculina, Bruno, o que você fez hoje aqui não tem preço, tem valor, que é diferente, não tem preço. Um homem falar sobre a prostração diante da depressão, porque os homens não gostam de falar sobre problemas emocionais porque acham que isso fragiliza a masculinidade. Em compensação, eles são responsáveis por 92% dos casos de violência que a gente tem na sociedade. Cara, quase 100%. Mas quando você vai fazer uma triagem, a maior parte deles, fantasmas, pesos, dores no passado não curadas. É uma população que precisa entender que psicoterapia é o tratamento do século XXI. Porque hoje, os problemas que mais nos afetam são os problemas emocionais. Mas a pessoa prefere ir ao psiquiatra, fazer uma consulta, pegar uma receita e usar aquilo por 10 anos. O psiquiatra faz um trabalho belíssimo. O que ele faz quando você chega lá? Ele vai detectar quais são os seus sintomas e vai te medicar. Mas ao mesmo tempo ele vai falar, faça uma terapia, porque ele sabe que tratar sintoma é uma coisa, tratar causa é outra coisa. Que é a cura? Causa. O sintoma ele vai ser abrandado pela medicação, até que você possa parar de usar, porque aqui já está curado. Senão você vive nessa sociedade da performance, que é uma coisa louca, que eu também falo aí no livro, é uma coisa louca, toda dia você tem que entregar mais, tem que fazer mais. No relacionamento, você tem que entregar mais do que o outro, você tem que fazer mais, com medo de ser abandonado. No trabalho, você tem que entregar mais, porque senão seu chefe vai colocar... Tem gente que não sai de férias, síndrome do medo das férias, já ouviu falar? A pessoa não sai de férias com medo de quando voltar no teu trabalho. Para o filho, você não é um pai suficiente. Para a esposa, você não é um marido e um amante suficiente. Na religião ou na fé, você acha que é sempre um servo miserável, que você não tem valor para Deus, porque você vive numa sociedade da performance, onde todo mundo só quer colocar nos celulares, né, uma vida fantástica. E tudo bem, ninguém precisa postar derrota. Também ninguém precisa postar nada, né? Mas toda vez que você se alimenta de redes sociais, talvez, você aumente o seu nível de frustração. Porque todo mundo coloca ali o lado florido e belo da vida. Só que todo mundo que está postando ali o lado florido e belo da vida tem um lado que dói. Também tem um lado difícil. Também tem uma história complexa que não vai para a tela. Logo eu, que me alimento 8 horas por dia de rede social, vou começar a achar que só a minha vida não presta. Que só a minha vida não vale nada. Que eu sou uma pessoa azarada, o para-raio dos problemas do mundo. Sabe? Isso tudo é o que tem configurado na nossa sociedade
um clima perfeito para que as doenças, os problemas emocionais se multipliquem, e não só se multipliquem, mas atinjam níveis mais graves a cada década que passa. Tá? Então, voltando ao que você falou, sim, eu acho que hoje você consegue se ver mais bem preparado, mais solto dessas amarras, porque você conseguiu passar a falar para o seu inconsciente que te limitava, falar, você está me sabotando, cara, isso eu não vou aceitar não, eu sou livre. Eu perderia tudo e com R$1 no meu bolso eu faria tudo de novo. Não é você que vai me limitar. Se as pessoas acreditam no meu trabalho, por que você, meu inconsciente, vai criar uma crença limitante e vai me fazer ficar aqui estagnado? E foi assim que eu saí de uma configuração empresarial para outra, com a certeza de que onde meu coração brilha, onde a minha emoção funciona, onde a minha fé se deposita, ali eu vou ter sucesso. E não dá outra. Não dá outra. Eu falo isso com os meus mentorandos. Se você quer saber se vai ter sucesso, veja aqui, olha. Não pensa muito. Porque pensando muito, as pessoas vão querer até me cancelar. Pensando muito, você acaba criando medo. E às vezes, esse é o seu pior problema. Eu estava falando, né? Santa é a ignorância que te faz caminhar no desconhecido. Se você soubesse o que era o desconhecido, talvez você não quisesse ir. E aí você deixa de fazer uma coisa muito importante, que é processo. Quer ficar rico? Tem processo. Quer casar? Tem processo. Tudo é processo. Você olha para uma árvore, ela foi semente. Você olha para uma pessoa, foi um embrião. Certo? Por que você quer chegar lá assim, sem processo? Se você pegar o caso, eu vou citar aqui o caso de um milionário famoso que ganhou na Mega Sena no estado do Rio de Janeiro, mas que anos depois estava morto esquartejado. E o dinheiro se dissipou. É só um exemplo. Ganhar na Mega Sena deve ser maravilhoso, mas não dá processo, dá resultado. E quando você tem resultado sem processo, você não administra resultado. Em compensação... É como uma escada sem degrau. Exato. Escada sem degrau escorrega, tobogã. Você vai tentando subir, de repente você escorrega e volta lá para o final de novo. Filosófico isso que você colocou. Agora, quando você tem processo, meu amigo, ninguém te segura. Porque processo é uma coisa que você cria, você faz, você vive, você aprende. Porque na derrota, na vitória, a gente só celebra. A gente não lembra dos aprendizados da vitória. Na derrota, a gente para, refaz o caminho, onde foi que eu errei para não errar de novo. No processo, você cresce. No processo você encontra propósito, no processo você faz o sucesso. Não tem outro. Hoje você provavelmente se vê um cara muito mais bem preparado para isso. Por causa da sua trajetória, mas também porque você conseguiu dominar o que te dominava. Esse medo que o seu inconsciente te colocava ali através de crenças limitantes. É engraçado quando você fala isso, a gente acaba entrando... Eu vou querer voltar num tópico atrás, mas antes... Eu acho que é o princípio da ansiedade, né? Quando a gente é uma sociedade muito viciada na tela hoje em dia, né? Então, tudo está relacionado à tela. E quando você vê, por exemplo, os dois maiores representantes de tela hoje, do digital, você tem o ChatGPT, ou qualquer ferramenta similar. E aí, quando você vê os relatórios do ChatGPT, 62% das pessoas no ChatGPT estão procurando autoajuda ou estão usando o ChatGPT como terapeuta. Segundo ponto, que é um ponto que antecede o ChatGPT, que é o Instagram, né? A ferramenta que foi criada para fazer post. E quando você pensa em post, você pensa em registro de um momento para postagem futura. E aí, quando você faz o registro da postagem futura, na medida que os anos vão passando, as pessoas não conseguem mais viver o presente e elas precisam postar o que seria futuro no presente. E aí o Instagram cria a live, né? As pessoas têm uma necessidade, eu tenho uma necessidade de criar, e aí eu estou me colocando numa primeira pessoa para fazer uma ilustração e sem colocar o próximo como. Mas a gente tem uma necessidade de transmitir
um evento, por exemplo, a nossa primeira podcast foi transmitida ao vivo e esse está sendo gravado, apesar de ser postado hoje. Mas temos a necessidade de fazer uma postagem imediata para que a gente possa perceber a reação das pessoas. A gente perde o sentido de viver o momento em função do próximo, não em função da gente mesmo, né? Talvez isso seja um princípio da ansiedade que você também trata aqui. Exatamente. Então vamos lá. Primeiro, falar que esse fenômeno ele é completamente normalizado nos dias de hoje, tá? Porque virou cultural. E quando você coloca na maleta, na mochila do cultural, já foi. Por exemplo, você falou na primeira pessoa, agora deixa eu usar a primeira pessoa. Eu cheguei aqui no seu estúdio, belíssimo por sinal, tá? Um condomínio belíssimo. Cheguei no seu estúdio, com vários lugares instagramáveis, e a primeira coisa que eu fiz foi fazer um story rápido. Já estou no DidaticoCast. Por quê? Porque tem pessoas que vão me acompanhar e querem, sabem que eu vou vir aqui hoje. Então, mas de uma certa maneira, mesmo que conscientemente, é você viver alimentando o outro daquilo que é a sua rotina, né? E principalmente daquilo que são as suas vitórias e compromissos que você gosta e você cumpre dentro do seu propósito, tá? E aí quando você fala sobre essa questão de tratar aí no livro, né? Indiretamente sim, porque o livro ele se chama Mude, tá? E ele é assim mesmo, M-U-D, um sinal de mais e o E, mudar e evoluir. Só que tem um subtítulo, são alguns passos ali, 12 passos que te levarão a mudar se você quiser evoluir. O que é evoluir? Esse conceito é um conceito que precisa ser mais bem trabalhado na sociedade de uma forma geral, porque evoluir não necessariamente é ganhar dinheiro. Já estávamos falando ali de um cliente que você atende ou atendeu. Dinheiro não é o problema para ele. Ele está procurando outras coisas. E evolução não tem teto, Bruno. Enquanto você estiver respirando sobre a face dessa terra, você pode evoluir. Você pode evoluir no último dia da sua vida. Sabe? Então, uma mudança, por exemplo, e uma evolução, eu narro isso, eu não falo sobre personagens, os nomes são fictícios, mas alguns saíram ali de sessões de psicoterapia comigo, de fato. Eu atendo uma pessoa, uma mulher, e aí vai bem em ressonância o que você falou. Nós festejamos muito quando ela pegou um ônibus. Quando ela pegou um ônibus, porque ela não saía de dentro de casa. Foi uma festa quando ela pegou um ônibus lá em Niterói. Tá? A família feliz, agradecida, certo? Isso é uma evolução. O que a gente vai chamar de evolução? Depende do estado de cada pessoa. Então, por exemplo, há um capítulo no livro que fala sobre autoestima. Há um outro capítulo que fala sobre você saber elaborar metas e micrometas. Porque às vezes você enxerga o todo e quer chegar naquela meta, só que você sabe que não vai chegar lá de uma vez só. É o processo. Então, estabeleça uma micrometa para cada passo dentro desse processo. Depois, celebrar a realização das micrometas. Eu vou dividir com vocês uma coisa que geralmente, né, eu passei a dividir há pouco tempo, né? Mas eu acho que ilustrativamente falando é muito importante. Por questões de saúde, engraçado, né? Eu nunca fiz muitas atividades físicas, apesar de sempre ter habilidade para atividades físicas, mas eu tinha medo por uma questão de saúde. Depois eu explico melhor. Mas o fato é que eu cheguei aos 42 anos pesando mais de 100 quilos. E aí, quando foi o mês de fevereiro deste ano, de 2025, nós estamos em maio, finalizando maio, eu resolvi fazer uma matrícula que fosse perdurar numa academia. Escolhi uma rede grande de academias, porque a minha desculpa era, não, porque eu estou viajando, eu estou em tal lugar, vou palestrar em tal lugar, nunca posso fazer. Resolvi por uma rede que tem em todo o Brasil. E desde então, de uma forma ininterrupta, eu faço os meus exercícios físicos. No horário que ninguém faz, eu sei, mas é o horário que eu posso. Então, eu estou lá. Hoje eu peso 83.400, pesagem de ontem. Eu pesei 106 quilos. Eu mudei todo um guarda-roupa. Eu não me imaginei
em fevereiro com 83.400, mas eu achei que no final de fevereiro eu não teria 106, eu teria 100 ou 102 ou 101. Que no final de março eu estaria na casa de 95. E quanto mais eu imaginava, conquistava e celebrava, mas eu mesmo aumentava o meu sarrafo. Eu vou perder mais assim, porque eu via que a minha dieta estava funcionando e eu via que a intensidade na academia também. Então eu aumentava o sarrafo de um lado e o sarrafo do outro. Eu vou fazer mais aqui e vou caprichar mais aqui ainda. Não é comer pouco, é comer o que você precisa e pode comer, né? Então eu comecei. Agora, o problema é que as pessoas trocam isso por frustrações diárias, ao invés de celebrações diárias. Eu falo isso na mentoria. E eu atendo pessoas que querem fazer alguma coisa e elas não têm nenhum capital. E quando eu falo sobre celebrar, muita gente fala, eu vou no Fazano, eu vou comer em tal lugar. Olha, eu já vá pro Fazano, hein? Veio um voucher pra gente aqui. Então, eu vou em tal lugar para poder celebrar, eu vou em tal... E a pessoa fica com vergonha. Mário, eu não tenho dinheiro para fazer uma comida em casa. Eu falo, então faça um café especial e brinde. Café tá até caro, mas faça um café especial e brinde com alguém na sua casa. Celebre. Celebrar não é o que você coloca ou onde você coloca, mas é o sentido do que você faz. Celebre e comemore o que você está fazendo. O livro fala sobre isso. E quantas pessoas poderiam ser muito mais felizes se fossem mais empáticas ou simpáticas ou acolhedoras consigo mesmas? Porque às vezes o Bruno, cara, é um camarada fantástico com todo mundo que procura ele. E com ele mesmo, taxativo, sabe? Não, isso não tá legal, impaciente. Quando, na verdade, a gente tem que aprender a se celebrar. O livro fala um pouco sobre isso também. Estado estável. Quem não tem problema em protelar as coisas, em deixar para lá. E não é preguiça, é procrastinação. O que é preguiça? Preguiça é você acordar e falar assim, nossa, eu não sairia dessa cama hoje por nada. Isso é preguiça, né? O que é procrastinação? É você acordar com um pique e fazer 25 coisas, mas aquela coisa que é a principal que você precisava fazer, você fala, não, essa aqui eu não vou fazer hoje não. É você pegar as principais decisões do seu dia e empurrar lá para frente, porque você não quer meter a mão naquilo ali, mas você fez tudo do dia, menos aquilo. Você é uma pessoa preguiçosa? Não. Só que o seu inconsciente te empurra para um espaço de procrastinação. O livro fala sobre isso. Como é que a procrastinação nos atrapalha? Você sabe o que tem que fazer. Por que você não usa o gás inicial para poder resolver aquilo e progredir? Sabe? Então, dentro do livro você tem aí algumas microsessões de terapia. É um livro fácil, acho que tem 113 páginas, um livro fácil, didático, ensina com clareza, tem uma linguagem que eu acredito que seja até meio poética para a área, até por eu ter uma formação, pós-graduação também em literatura, formação em letras, né? Eu acho que é um livro prazeroso de ler e, ao mesmo tempo, muito instrutivo. Você começa a perceber que evoluir é um processo fácil, não precisa doer. Para algumas decisões, sim. Mas se você começa a evoluir no básico, que é o objetivo do livro, te tornar uma pessoa melhor para você ter clareza na vida. Se você evolui ali, você está pronto para um outro nível. Tanto é que no capítulo 12 eu falo, prontos para voos mais altos. Porque ninguém nasce voando como águia. Você voa ali, cara, male, como uma galinha da Angola. Tem até voos longos, mas estabanados, pesados, tá? Mas você vai refinando a sua ação. E outra coisa que as pessoas precisam entender para ontem, tem duas posturas que eu posso ter no mundo. Ou eu vou agir no mundo, eu falo isso para todos os meus mentorandos todos os dias, ou eu vou reagir a ele. O que você quer? Ficar aqui, na coitadolândia, reagindo às pressões do mundo, ou eu vou impor as minhas ações que podem transformar mesmo esse revérbero, esse eco que vem do mundo para mim? Porque eu posso ficar aqui só reagindo às pancadas que o mundo vai me dando. Ou eu posso, de repente, pensar diferente, me convidar para fora da casinha, me desempacotar e começar a fazer o que você falou. Ver propósito, ver objetivos diferentes, começar a agir. E quando você começa a agir, o que volta para você, de maneira geral, é compatível com a sua ação.
Entende? Então é basicamente isso. O livro ele vai esclarecer muito sobre essas questões que muitas vezes nos travam, tá? Então não tem como a pessoa ler tão rapidinho, 2, 3 dias de leitura, como você ler e não se sentir impactado, incomodado com algo que você sabe que precisa mudar, mas não consegue. O livro ele foi feito para isso, sabe? Você tem ali dentro uma labareda. Eu chego com o livro, jogo gasolina e saio correndo. A partir dali, você pensa em como vai resolver o próximo passo. A inquietação é o meu objetivo. Fazer você perceber que as coisas não estão tão legais ou tão bacanas, talvez, é um dos objetivos do livro. Fazer você perceber que está num estado estável, numa zona de conforto, e que essa rotina não representa mais nada para você, ou você muda essa rotina, ou você muda você, é o objetivo do livro. Isso no relacionamento, isso no trabalho, no empreendimento que você está fazendo, na criação dos seus filhos, no seu estudo, na faculdade, certo? O livro fala sobre resiliência, entre outras ferramentas que o seu emocional precisa e precisa ter bastante afiadas e bastante amoladas para que você possa encarar o mundo com propósito. Quando você pega e segue esses, vamos dizer, passo a passos, né? Você está colocando aqui de resiliência, de buscar conhecimento, de autoconhecimento, todos esses processos que você veio trazendo aqui para a gente, numa sociedade como hoje, né? E aí eu vou falar mais no sentido até para jovens, né? Porque a informação ela ficou muito fácil, né? Hoje em dia, a gente não tem que buscar a informação, a gente não tem que buscar nem o caminho da informação. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, a informação ela já estava aqui, então mas eu precisava de um percurso para acessá-la. Hoje em dia a informação ela está muito instantânea, ela está muito você bate uma foto de alguma coisa, vai no Google com a foto, você já descobre o que é aquilo, de que forma, ou quem é aquela pessoa. Então a informação ela está muito fácil de se achar. E essa facilidade ela traz vários perigos. Isso daqui também é um perigo. Também, quando eu digo isso daqui, não o livro, né? Mas tudo que está contido nele. Quando eu busco autoconhecimento e eu talvez alcance esse autoconhecimento, pelo fato de não ter informação suficiente, essa gasolina não pode fazer eu me queimar sozinho? Entendi a pergunta. Qual seria o ponto de equilíbrio? Porque nem todas as pessoas estão preparadas para ter essa carga de conhecimento, porque no dia a dia ela não tem, né? Essa facilidade de encontrar a informação a qualquer momento, sem esforço nenhum, sem caminhar pelos processos naturais, essa gasolina não pode ser perigosa? De certa forma, ela pode fazer com que você incendeie rápido demais e talvez apague rápido demais. O problema social que a gente enfrenta hoje no Brasil relacionado a isso que você puxou é o seguinte: você falou sobre rapidez, sobre tecnologias, sobre facilidade de acepção de informação. Nós recebemos o avanço tecnológico bem antes de atingirmos o nível de educação necessário para poder utilizá-lo. Essa é a questão. Numa sociedade em que isso fosse equilibrado e equacionado, não seria problema nenhum. Mas estamos falando de uma sociedade que recebe primeiro altas doses de tecnologia e ainda tem um processo de educação ralentado. Resultado disso, o Brasil é o país que produz o maior número de memes no mundo. Olha para que a gente está usando a nossa sagacidade, inteligência e criatividade dentro da rede social. Das redes, de uma forma geral, né? E tudo bem, é engraçado, enfim, mas é só uma estatística para a gente poder observar
que definitivamente as pessoas não estão prontas para esse poderio que a internet traz. E não é só o Brasil não, tá? Nós temos, assim, muitos países no mundo também. Agora, o que acontece? Quando você lê um livro, que te faz buscar autoconhecimento, ele acaba sendo um regulatório, inclusive, para que você penere o que você encontra. No livro a gente fala muito sobre autoestima, por exemplo, tem um capítulo para isso. Combate necessariamente a sociedade da performance instagramável, sabe? Então, ao mesmo tempo que você fica triste ou frustrado por não ter aquela vida que você gostaria, no livro você vê pessoas, você vê exemplos, vê casos, estudo, enfim, de pessoas que não tinham e não tem problema nenhum. No livro eu falo sobre a tranquilidade de você parar para tomar um café numa padaria, sabe? Ao invés de pedir alguma coisa correndo e tomando no carro. Nós estamos numa sociedade em que você está no trânsito, você olha para o lado, tem um camarada tomando um café, você olha para o outro, a moça está fazendo maquiagem indo para o trabalho, ou penteando o cabelo. Todo mundo está correndo desesperadamente. Inclusive eu e você. Não é um faço o que eu digo, não faço o que eu faço, eu e você. Mas com uma consciência, você começa a falar, não, isso aqui não precisa ser dessa forma. Calma, eu posso fazer num outro tempo. Esse imediatismo das informações, se ele estivesse recebendo ao seu encontro ali, para chocar com ele, uma teoria muito pesada para a evolução através do autoconhecimento, talvez fosse um problema. Mas em doses homeopáticas, como está no livro, eu brinco assim, em doses homeopáticas, por quê? Porque ele não está para te desanimar. O livro está ali para te fazer sentir mais humano, mais empático consigo mesmo. E a partir daí, você não faça nunca aquilo que a sociedade está fazendo, que é o método de comparação. Eu quero fazer o que fulano faz. Você já reparou uma coisa? Se você for na sua rede social e der uma olhada em algumas fotos, você vai ver o seguinte. Surpreendentemente, todas as mulheres querem tirar foto no mesmo ponto da mesma cidade. Todos os rapazes querem tirar foto segurando o volante do carro com a mão e o celular com a outra. São atos repetitórios. O livro ele só quer te dizer que isso não é uma obrigação, não. Tá? Isso não é um script. Esse loop faz tudo parecer que isso é uma Matrix muito esquisita. Mas todo mundo está programado para ser igual. Mas olha só, calma. Calma, porque a natureza trabalhou com você e te deu uma digital que ninguém mais tem. Tanto é que ela é a marca do reconhecimento que a gente usa nos documentos. Te deu uma marcada dentária que ninguém mais tem. Se a natureza fez isso com você, é porque o natural é que você seja autêntico e não uma xerox. Não vou falar a impressão do original, não. É uma xerox, porque você tentando ser o outro, você não passa de um projeto mal acabado do outro. Porque o outro é o original. Você é uma cópia mal acabada dele. Sabe? O livro ele quer exatamente que você saia desse projeto de ser cópia, de produção em série. Porque hoje está todo mundo olhando para a sociedade assim, sabe? Está todo mundo visualizando uns aos outros como mais um dentro dessa série, sabe? O convite à empatia é você poder perceber que todo mundo é diferente por natureza e está tudo bem. Hoje em dia, se você não faz alguma coisa que todo mundo faz, você é o esquisito. Cara, isso é muito esquisito. Isso é esquisito, sabe? Você ter que se dobrar ao que todo mundo faz e estar em lugares que talvez você não queira estar, não faz sentido nenhum para você. Mas faz sentido para 50 mil seguidores que você tem na sua rede. Então vamos estar lá. Porque eles querem que eu esteja. Olha, por favor. Se eles te seguem pela sua autenticidade, esteja onde você queira estar. E aí você inspira essas pessoas a fazerem o que elas gostariam de fazer e não o que você faz. Ou seja, tenha acompanhantes, não tenha seguidores. Seguidores te seguem em tudo que você faz. Acompanhantes gostam do seu conteúdo, mas se inspiram para fazer coisas que elas gostam de verdade. Sabe? É diferente. É diferente. A gente falando sobre seguidor e acompanhante, vamos pegar um exemplo até religioso. Jesus tinha 12 seguidores que iam para ele
que iam com ele para todos os lugares, pessoas que estavam ali do lado. E multidões de acompanhantes, que se inspiravam, que gostavam de ouvir, sabe? E tá tudo bem, se alimentaram também daquele momento espiritualizado, certo? Então não tem problema nenhum em você ser um acompanhante de quem você admira. E seguidor de quem te dá propósito também, certo? Agora, a gente tem que parar com essa questão de que eu tenho que fazer o que fulano faz. Tá? Na verdade, quando a inspiração para escrever o livro foi exatamente tentar quebrar um pouco isso. Porque eu também fui uma vítima disso. Quem no mundo corporativo não quer ser o diretor top? Não quer ser o top one de uma corporação? Reconhecido, tapinha nas costas. E aí você se baseia em fulano, em ciclano, eu quero atingir o que fulano atingiu, no ano que vem eu quero atingir mais, e no ano que vem eu quero que o meu curso tenha mais. E aí você vê o quão refém de processos dos outros você é. Até o dia que você faz uma coisa fora do que todo mundo está fazendo, e isso te traz uma alegria e um alívio imediato por você se sentir feliz, que faz você até pensar, quase como um criminoso. Eu me sequestrei de mim mesmo durante muito tempo. E acabei de pagar essa fiança para mim mesmo. E hoje eu transbordo para as pessoas a felicidade legítima que é fazer o que eu faço. Isso não é esquisito? Demais. Não é esquisito? Vou dividir mais uma história com você. Eu falei sobre academia, vou falar mais uma. Rápida. Eu tenho hoje 43 anos. Tá? Esse podcast está sendo gravado em maio de 2025. Eu tenho 43 anos. Eu, durante a vida inteira, convivi com um problema de saúde, que à época não tinha muitas explicações. Hoje as pessoas conhecem como a síndrome de Ehlers-Danlos, tá? Ela atinge uma pessoa a cada 450 mil pessoas. A minha cidade tem 500 mil habitantes. Então, se fosse por estatística, eu seria o único lá na minha cidade, né? Mas ela faz com que você tenha frouxidão ligamentar. Então, parte da sua articulação se deslocam com muita facilidade. E a minha infância era assim, né? Eu joguei uma pedra no quintal, meu braço deslocava, clavícula deslocava, joelho desloca, tornozelo desloca. Eu usei botas ortopédicas que tinham hastes metálicas em volta durante toda a minha infância, porque eu não conseguia sustentar em cima da planta dos pés. Eles escorregavam para dentro, literalmente, certo? Só que não era só isso. Isso me trazia uma questão na arcada dentária, que os dentes eles ficavam moles, então eles ficavam completamente tortos. E uma vez eu fui fazer um tratamento dentário e, com todas as anestesias aplicadas, eu sentia a mesma dor. Aí foi quando eu descobri que eu não pegava anestesia. Justamente por causa desse problema, uma das variantes era essa, e eu acabava tendo essa variante. Então, ou eu tenho uma anestesia geral, ou eu não tenho anestesia. Para um tratamento dentário, você não pode fazer dormindo. Você tem que fazer consciente. Então, eu passei quase uma década com vontade de ter aparelho nos dentes, porque eu queria corrigi-los, como eu tenho hoje, mas eu sabia que ia doer muito. Então, há 2 anos atrás, eu comecei a procurar. Eu fui num dentista e eu expliquei todo o meu caso para ele. Ele não quis fazer, porque eu ia ter que tirar, para caber um aparelho, ia ter que tirar 2 dentes. E eu tava ali, olha, não, mas tira. Não, vou tirar, você vai urrar de dor aqui, eu não vou tirar o dente seu, nem a pau eu vou tirar esse dente. Tira, não tira, tira, não tira. E esse ano, eu estou usando um aparelho. Consegui convencer pessoas a fazer esse tratamento comigo. E é o que eu falo, é aquilo que te faz sentir bem. Eu não sei se vai soar, de novo, né? Pejorativamente, como as pessoas gostam de falar, autoajuda demais. Mas quando você faz alguma coisa que te realiza, até a dor física, você entende? Você encara de uma outra forma. Não deixei de sentir, eu sinto a dor, eu sinto a dor. Cada vez que aperto o aparelho, eu fico 3 dias praticamente sem conseguir comer nada. É uma dor absurda, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma alegria, uma felicidade tão grande ver que os dentes começam a se alinhar. Porque era um desejo do meu coração, era um desejo do meu espírito, da minha vida. Eu sempre quis. Eu sempre achei lindo, na minha família todo mundo com dente certinho, e os meus dentes não, por causa dessa condição genética, sabe? Então, o que eu falo é que tudo quando você encontra ressonância e propósito, faz valer a pena. Até a dor que você vai, a dor física
que você vai encarar quando você precisa passar de nível, digamos assim. Vale a pena, sabe? Vale a pena. E hoje eu estou falando porque provavelmente alguém que vai nos ver passe por uma situação talvez como essa, assim como você deu o seu depoimento. Falou aqui sobre a depressão. Quantas pessoas se encontram numa situação como as nossas situações e de repente acham que estão fadadas a ser de uma forma para o resto da vida. Quando na verdade eu estou falando para as pessoas aqui que o ideal é que nós sejamos autênticos e que quebremos qualquer tipo de forma em busca da felicidade. Que mesmo as dores físicas vão ser suportadas. Nós vamos conseguir atravessar com menos dores, com menos frustrações, certo? Então é basicamente esse é um dos recados do livro. Vai valer a pena se for por um propósito. Você vai passar por cada um dos níveis e vai se transformar numa pessoa melhor. E você vai saber que você é uma pessoa melhor quando você não estiver reparando. Mas todo mundo vai começar a falar, nossa, o Bruno está bem diferente. O Bruno, numa situação como essa, já teria ficado nervoso, já teria feito isso, já teria feito aquilo. Não, olha, pelo jeito, hoje o Bruno não sai nem da cama. E daqui a pouco o Bruno sai, assoviando, conversando, cumprimentando as pessoas. E todo mundo, caramba, ele tá cara diferente. O que está acontecendo com o Bruno? O que será que ele tomou? Será que ele está sabendo de alguma coisa que ninguém está sabendo? Quando, na verdade, as pessoas não conseguem reconhecer um brilho de felicidade, de alegria e realização, sabe? As minhas palestras hoje, Bruno, onde eu faço, em qualquer lugar do Brasil, elas são motivacionais? Sim. Eu preciso motivar as pessoas a encontrarem um propósito. Mas, ao mesmo tempo, elas misturam o motivacional com o testemunho e com a possibilidade. Você vai conseguir, cara. Porque não existe propósito que esteja escondido a ponto de alguém não encontrar. Sabe? Não existe isso. Se o seu coração deseja alguma coisa, essa coisa já existe em algum lugar esperando você chegar lá com a sua versão melhorada do que você agora. Porque se você chegasse lá agora, você não ia ter bagagem para desfrutar plenamente daquilo. É o que a gente está falando sobre processo. Tem que ter processo, sabe? Se você quer realmente chegar a algum lugar com força, com foco, prosperar, você vai ter que viver um processo. Isso não é conto de fadas, isso não é história fantástica, isso não é, embora esteja em todos esses lugares, isso não é só bíblico, isso é uma realidade. O seu pai não teve a infância que você teve. Provavelmente ele teve um processo diferente do seu. Num processo da sua infância você comeu pipoca, no processo da infância dos seus filhos eles comem no fazano. Isso desmerece? Não, eu só estou falando que são processos diferentes, mas que seja onde for e como for, nós temos que fazer. Os meus filhos já se acostumaram, eles não têm tudo que eles pedem na hora que eles pedem. Isso não é uma educação eficaz. Mas eu estou ligado, eu vou comprar. Eu só quero que ele deseje um pouco mais, que ele espere um pouco mais, para que depois ele aproveite um pouco mais, porque o que eu vejo hoje é você entrega e a criança daqui a 3 minutos largou ali no canto. E isso dói num pai. E por que ele não faz nada? Por que ele alimenta esse vício? Se doeu nele, por que ele deixou acontecer? E aí eu dou para você uma péssima notícia. Esse filho que ele está criando assim, vai criar o neto dele de uma forma muito, muito, muito pior. E a pior das notícias, inconscientemente, achando que essa cultura adquirida é o certo a se passar, sabe? A gente vai ter que ter mais um podcast, hein? À vontade, rapaz, à vontade. Você sabe, né? É um prazer vir aqui conversar com você, porque é sempre uma conversa muito humana, sabe? Eu sou um consumidor de podcasts, porque eu gosto muito desse modelo da gente poder bater um papo, expressando opiniões, trocando conhecimentos e colocando as nossas culturas de vida na mesa, sabe? E eu, como eu gosto de consumir, acredito que todo público também goste muito, porque vê autenticidade. Sim. Não tem nada ensaiado. Eu não sei se as pessoas no século XXI ainda acham que se ensaia podcast, mas não tem nada ensaiado. As coisas simplesmente afloram. E talvez o que eu tenha vindo para dizer não tenha sido dito ainda, porque a conversa tomou um rumo muito mais bonito do que o que tinha sido planejado na minha cabeça. E do jeito que saiu agora atinge as pessoas como não atingiria de outra forma.
porque eu não sabia que você tinha depressão e você me inspirou a dizer de um problema genético que eu tenho. Isso não estava nem nos meus pensamentos de poder abordar, sabe? Mas é isso, as coisas acontecem. Você também, por exemplo, é tão não programado que eu pedi para você me mandar um áudio falando sobre o negócio, você não me mandou, né? Mas não é reclamação, não é um puxão de orelha, não. É bom. É bom porque torna de fato Sim. autêntico e flui na hora. E eu acho que você falou sobre algumas coisas aí. Propósito para mim está ligado diretamente à semente. São as duas palavras, inclusive, que acampam e dominam os primeiros vídeos que eu falei para você que eu tive coragem de fazer sobre a minha vida. Quando eu vejo propósito, para mim é o que está do meio para o fim. É a forma como eu enxergo. E semente é aquilo que de fato é o início. Se você fala sobre semente de um negócio, é possível você ter um negócio que você monte hoje e que você fique rico muito rápido ou que você alcance um objetivo financeiro muito rápido, mas geralmente negócios duradouros são negócios que você vai ter que malhar, né? Você vai ter que pegar. Então de fato aquela sementinha que você joga e ela precisa criar raiz para baixo para que ela possa ter força, para que ela possa florir para cima. Se você levar para a vida, os nossos filhos sentem dores, nós sentimos dores de crescimento na hora que os ossos começam a se esticar. Se você levar para relacionamento, você vai ter que conhecer as pessoas. Então é uma semente que você tem que ir regando dia a dia para que possa acontecer. Você falou sobre um ponto que é a questão. Nós falamos sobre um ponto que é a questão do imediatismo da informação de hoje em dia. E você, por natureza, você tem a educação, né? Você é um educador por natureza. E hoje, nós, pais, acabamos, principalmente você experimentou há pouco tempo uma separação, você tem filhos, eu também tenho 2 filhos de um outro casamento, e aí quando isso acontece, uma configuração nova surge nas nossas vidas. Não é o nosso caso, não é o meu, talvez não seja o seu, mas vamos colocar numa primeira pessoa para que a gente possa ter mais afinidade e o público possa sentir melhor. A gente acaba que a sociedade como um todo acaba que ela terceiriza a educação nos professores. Você viveu muito tempo isso, né? O professor ele acaba que ele tem que ser o pai que o filho não tem em casa, ou a mãe que o filho não tem em casa. Como é que você vê o papel do educador diante de tantas nuances, de tantos desafios, de tantas mudanças que a criança, que o adolescente vai precisar passar ao longo da vida, o papel do educador hoje em dia? Bom, antes de falar do papel do educador, deixa eu falar um pouquinho sobre a questão da semente, porque está muito relacionado ao que você falou logo depois, sobre segundas uniões ou até terceiras uniões de pessoas que estão no quarto casamento. Sim. Bruno, eu sempre acho que o que importa é que a pessoa esteja se sentindo bem, né? Que ela esteja feliz com as suas decisões, enfim. Mas eu vou dizer uma coisa para todo mundo. Eu nunca vi ninguém plantar abóbora e colher dali chuchu. Não é sobre abóboras e chuchu, né? Quando você sabe o que planta e onde planta, você sabe bem o que vai colher. Agora nós vamos chegar na questão dos professores. O problema é que as pessoas estão semeando o que receberam em embalagens e nem sabem o que estão semeando. A ponto de eu fazer atendimento à mãe que admite que é funcionária da limpeza da escola e são pessoas que,
por uma natureza humanitária gigante, abraçam, sabe? Abraçam, tem uma sensibilidade para ver que a criança chegou com lágrima nos olhos, porque estão ali o tempo todo no pátio com essas crianças. Dentro da sala as crianças estão meio que concentradas em alguma atividade, mas é no pátio que muitas coisas acontecem. É no pátio que você percebe o pai separado, é no pátio que você percebe a orfandade, é no pátio que você percebe a exclusão, o preconceito, às vezes racial, tá? É no pátio. Então a mãe fala assim que o filho se dá muito melhor com a funcionária da escola do que em casa. Eu sei que para a escola pode parecer legal ouvir isso, mas é um diploma de uma sociedade completamente equivocada nos rumos que toma. Quando eu falo que uma pessoa conhece o meu filho melhor do que eu, que moro com ele, durmo embaixo do mesmo teto, teoricamente alimento ele, tudo isso é teoria, tá? Estou falando de uma questão assim que eu estou generalizando. Isso me preocupa e deve preocupar os pais também. Meus filhos, só quem pode conhecê-los tanto quanto eu é a mãe, sabe? Aliás, eu estava vindo para cá e ela estava falando comigo sobre viagens de férias. Nós combinamos tudo. Nós conhecemos os filhos que botamos no mundo, com uma palma da mão. Eu sei exatamente quando eu vou na porta da escola, eu vejo ele vindo lá, eu já sei, aconteceu alguma coisa. E eu vou dizer agora o que foi que aconteceu antes de ele me dizer. Olha, foi isso e isso. Só, Bruno, que a terceirização da educação, e não é da educação escolar, é da educação familiar, a terceirização ela tem acontecido descaradamente. A ponto de um pai ou uma família marcar uma reunião na escola para colocar uma diretora, um professor, uma coordenadora contra a parede, por algo que este pai e esta mãe deveriam estar fazendo. Bruno, as pessoas estão perdendo a capacidade de educar, porque também estão inseridos nos mesmos meios que viciam os próprios filhos. Aliás, deixa eu falar uma coisa que eu ouvi, isso não é meu não, eu ouvi isso essa semana, achei fantástico. Passar o dedo na tela não é descansar, hein, pai? Mãe, você está em casa com seu celular ali 24 horas. O que você está fazendo? Estou aqui só relaxando, descansando. Você não está relaxando, você não está descansando. Está consumindo. Está consumindo e, ao mesmo tempo, negligenciando. E sabe que quando eu li isso, foi um tapa em mim mesmo, porque eu trabalho hoje com redes sociais também. Eu me divulgo em redes sociais. Então, eu acabo observando métricas, olhando o tempo todo. Isso me empurrou para dar tempo de qualidade maior aos meus filhos quando eles estão comigo. Assim como a mãe faz quando estão com ela. Sabe? E agora, quando você não tem essa conscientização? Os filhos até estão em casa com você, cada um no seu quarto. Na hora de comer, eles comem a hora que eles querem, no lugar que eles querem. Você perde o espaço da mesa, que é um espaço altamente pedagógico dentro da família. No espaço da mesa, você divide o dia. Você fala sobre expectativas. Você conhece as aflições, os medos, os anseios, mas também comemora com seus filhos aquilo que eles conquistam. E você se mostra também aberto a eles, até na sua vulnerabilidade. Isso tudo se perdeu. Só que alguém paga essa conta. E aí é desumano o que acontece com a figura do professor, ou de uma forma geral, do profissional da educação formal na escola hoje. É desumano ser cobrado por algo que o pai deveria ter ensinado. Sabe? Mediar conflito familiar não é atividade de diretor. As pessoas têm que olhar para a escola não como uma continuação da casa, mas o problema é que muitas vezes a própria escola, para se vender bem para a sociedade, gosta de ser chamada de segunda casa ou segundo lar. Tudo começa errado a partir daí. Isso aqui não é uma casa que eu educo o seu filho, mas ele não mora comigo, eu não sustento ele. Eu tenho limites para agir. E são limites saudáveis. Rapaz, quando você para imaginar isso por esse prisma, você vê o quão errado está
o ritmo da educação hoje no país. Hoje, eu posso falar porque estava diretor até o ano passado de grandes marcas de escolas. A ocupação de um diretor, mais do que 50% do tempo dele, é mediando conflitos que nem deveriam passar do portão para dentro. Não deveriam. E hoje, agora todo mundo que vai me assistir aqui, que é pai e mãe, que está assistindo a gente, vai se reconhecer nisso. Grupo de WhatsApp de pais. Grupo de WhatsApp das crianças. A coisa acontece lá na calada da noite na sua casa, estoura na mesa do diretor, estoura na mesa da coordenadora, estoura na sala de aula da professora, que não tem nada a ver, que não está no grupo. Isso é a terceirização. Eu sei que tem um problema com meu filho, mas quer saber? Eu vou levar para outra pessoa resolver. Porque essa pessoa conhece meu filho. Aí vem essa coisa de conhece mais do que eu. Ama meu filho como se fosse filho dela. Ei, calma. Que visão amadora da educação é essa? Você faz isso com o seu médico, você faz isso com o seu advogado, você faz isso com o engenheiro que projeta alguma coisa, você faz isso com o seu arquiteto. Você não faz. Por que você faz isso no ambiente escolar? E chega muitas vezes no ambiente de educação com a falta da mesma, com a falta de educação. Sabe? Então, de novo, essas relações que acontecem dentro das escolas hoje, tá? Abusivas eu diria, e que muitas vezes são permitidas pela própria instituição, elas precisam ser repensadas, sabe? Precisam ser repensadas. E você chega num ponto, Bruno, de problemas acumulados tão gigantes que é preciso que, através de uma canetada do governo federal, se proíba o uso de celular na escola. Não era mais fácil só educar para a criança ter? Mas não. O problema ficou tão alarmante, tão grave, que o presidente vai lá e assina um decreto. Porque o governador de tal lugar já fez e deu certo, o governador... Então, quer dizer, aquilo que eu não posso dominar ou ensinar a pessoa a usar com a educação, eu vou abolir. E aí você perde uma ferramenta, que poderia ser útil. Mas olha, minutos atrás no nosso papo, se a educação para usá-la tivesse vindo primeiro, mas não veio, então eu tiro isso dela, pelo menos no ambiente da escola. Não sei se eu te respondi. Total. Mas A falta de treino, a falta de aprendizado, ela proporciona, infelizmente, isso. Hoje eu vi uma notícia extremamente alarmante aos meus olhos. Já seria alarmante se eu só tivesse meninos. Eu tenho dois, um de 21 e um de 17. Mas eu tenho uma menina e isso me chocou de uma forma absurda, que existe um joguinho que é o tal do Roblox, né? E a gente vem numa cultura de normatização da figura da prostituição, né? A prostituição, até um tempo ela é repugnante, a partir de um tempo ela passa a ser aceitável, a partir do momento você chama ela de profissão, a partir do momento passa a ser bonito. Hoje em dia as ferramentas digitais romantizam ela e tornam uma profissão milionária e lucrativa e ganham espaço dentro dos grandes mídias. E aí é orgulhoso, é motivo de orgulho para muitas casais, inclusive, compartilharem os seus momentos ali e lucrarem com aquilo. E eu não estou falando do A e do B. Cada um faça da sua vida o que quer. Mas isso não pode ser normal. E aí a gente tem o Roblox. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que a coisa que tem a ver com a outra é que crianças estão sendo, porque ali no Roblox você pode ser o que você quiser. E as crianças estão sendo prostitutas ou prostitutos dentro do Roblox. Dentro de uma ferramenta que inclusive é utilizado dentro da escola como uma ferramenta educativa que você pode criar, né? Uma cultura maker que você pode criar. Você pode ser uma prostituta, uma criança do job, como estava escrito em alguma das plaquinhas ali.
Mas isso vai ficar para uma próxima conversa, porque eu quero voltar aqui. Isso, a não isso ser que você gera, queira falar. isso gera uma conversa né? só dela. Um podcast só para ele, porque de fato, né? De fato que a gente vê surreal. isso. E olha só, eu não quero mergulhar nisso favor. não, mas é uma coisa muito interessante. Por quê? E aí eu entendo que você falou, cada um cuida do seu corpo como quer, e nós não somos juízes do outro, Sim. né? Tudo bem, tudo jóia. E eu entendo quando uma mulher, mais uma mulher, né? Mas o homem também pode ter esse pensamento, o meu corpo, minhas regras. Agora é engraçado que esse pensamento, ele te liberta ou te aprisiona? Essa é a questão. Porque quando você fala meu corpo, minhas regras, muitas vezes, intrinsecamente, você fala meu corpo, suas regras. Fica só para o pessoal pensar em casa depois, né? Para que você faça um comportamento de uso do corpo ou da própria imagem como todo mundo faz, justamente para você se enquadrar no todo mundo. Mas se as regras do seu corpo fossem realmente suas, será que você se vestiria como todo mundo? Ou você coloca, não, eu gosto de misturar rosa com amarelo. Eu não sei, eu não entendo nada de moda. Uhum. Eu gosto de misturar rosa com amarelo. Você não ia ficar preocupada, por quê? Porque no teu corpo, você é quem manda. As regras são suas. Mas as pessoas olham de cara torta. Então não. Então o corpo não tem as suas regras. Passa também por uma legislação de outrem. Existem outras leis que não são suas, feitas para o seu corpo. As regras estão submissas às estatísticas de quantas curtidas ou quantos likes e quantos dislikes terão. Exatamente, exatamente. Então você começa a pensar, se de repente é assim, será que eu é que estipulo as regras do meu comportamento, do meu corpo? Ou será que eu estou ouvindo as regras legisladas por outras pessoas, e para não perder, né, para não me perder na manada, eu também não estou seguindo isso, tá? Mas é só um pensamento, porque como você falou aí, é uma questão muito complexa, eu diria assim, é psicológica, é filosófica, tem uma série de questões para a gente poder debater em relação a isso, comportamental de fato, né? Mas fica só essa reflexão, né? As pessoas hoje, a menina do job, como você falou aí, essa criança, ela está aprendendo de uma forma completamente errada todos os conceitos que envolvem isso. E que não é uma coisa de agora, é tão complexo que não é uma coisa de agora. Na minha visão, quando eu vi essa notícia, o que me remete era lá em 95, 96, quando você vê criancinhas dançando na boquinha da garrafa. Erotização. No Faustão. E aí você fala assim, nossa, num programa de domingo que a família está unida e aí ali começa. Então, assim, nenhum problema vai do começo do dia para noite. O câncer não se manifesta do dia para noite. A depressão não se manifesta do dia para noite. Tudo é uma semente que se planta. Exatamente. E algumas sementes são estrategicamente plantadas com muito tempo para ir se normatizando ao longo do tempo. Exatamente. E antes que as pessoas falem assim, nossa, mas o Bruno, que postura conservadora nesse não podcast. Não tem moralismo aqui não. Não é postura conservadora não, sabe por quê, Bruno? Porque hoje, cientificamente, se comprova, tá? Que o primeiro decênio, ele é fundamental para que possamos cuidar dessa semente que acabou de virar uma plantinha, para que ela se torne realmente o que ela quiser se tornar no futuro. Só que o que você impõe a essa criança como alimento para ela, seja na televisão, você falou, década de 90, essa erotização precoce é extremamente maléfica. Você é contra que as mulheres sejam sensuais? É claro que não. Os homens nos beneficiamos muito disso, com esposas, namoradas, num ambiente propício, legal, bacana. Agora, quando uma criança é exposta a um conteúdo erotizante, ainda na sua primeira infância, quantas fases nós estamos pulando na vida dela? E quando nós pulamos fases, conseguimos escolher alguma coisa interessante, alguma coisa boa? Não. Aí você começa a ver estatísticas. A década de 90, de 80 até os anos 2000, gravidez na adolescência. A quantidade, mas é estranho, né? Porque quanto mais o Brasil foi ganhando informação, em 2 décadas nós tivemos mais
meninas grávidas adolescentes. Mas por quê? Se a gente tem mais informação agora. Simplesmente porque não há informação que combata uma cultura. Cultura é hábito, informação é estudo. Se você tem preguiça de se informar, você não tem preguiça de seguir o fluxo. Porque hábito é cultura, sabe? Então, de novo, não é aqui machismo, fala assim, não é conservadorismo, isso é uma lei natural do desenvolvimento. A gente está aqui desde o começo do programa falando sobre processo. Crianças são uma fase do nosso processo. Eu já fui criança, já fui bebê, hoje eu sou um adulto e quero chegar a ser uma pessoa com idade bem avançada, quero completar 140 anos. Mas é claro que tudo isso são processos. Eu não posso atropelar nenhum deles. Então, às vezes, a criança fala, eu queria ter logo 18 anos para ter a carteira de motorista. Se acalma no seu processo, garoto. Quando você tiver 18 anos, você vai ganhar uma carteira de motorista e muitas outras responsabilidades. Então, fica tranquilo no seu processo. Você me respondeu o nome do livro que seria uma das perguntas, né? O Mude, mas que é mudar para evoluir, ou mudar e evoluir. Qual é o primeiro passo para quem quer mudar? Primeiro passo para quem quer uma mudança, em qualquer situação, reconhecer que você não está confortável. Essa não precisa nem pensar, tá? Alcoólicos Anônimos, primeiro passo, reconheça que você é um viciado. Narcóticos Anônimos também, reconheça que você quer mudar. Primeiro passo para quem quer sair do estado estável, reconheça que esse abraço gostoso da zona de conforto, do lugar onde você está, ele não te representa, ele não te aquece, ele não te protege mais. Emocionalmente, ele está te destruindo aos poucos. Ambientes tóxicos, como nós falamos hoje comumente. O que é um ambiente tóxico? É aquele que você só percebe que está te destruindo quando você já está em níveis de toxicidade aqui em cima. Só que aquele ar, e quando eu falo ar, não é o ar que nós respiramos, mas é aquilo que está em volta. Aquilo que compõe o seu ambiente de trabalho, que compõe o seu ambiente familiar. Nós só percebemos que é tóxico quando ele já está aqui. Então, à medida em que você se sente incomodado com alguma coisa que você faz no looping, no automático, eu ali começo a pensar, eu preciso mudar alguma coisa. E aí, quanto mais cedo você percebe, menor é a mudança que você tem que fazer. Existe um ditado, ninguém sabe exatamente de onde vem esse ditado, mas diz-se muito do Oriente. Seria um ditado japonês, mas ninguém sabe a origem certa. Quando você toma um trem na direção errada, salte assim que você percebe que ele está indo para o lugar ao contrário do que você quer. Mas eu acabei de pagar e eu vou até o final. Esse é um pensamento limitante. Só porque eu paguei eu vou até o final. Só porque eu comecei, só porque eu casei, só porque eu me formei assim, então eu vou ser engenheiro triste até o resto da vida. Então eu vou ser um professor frustrado dentro de uma sala de aula com 30 crianças até o resto da vida, só porque eu me formei. Desça na estação assim que você perceber que a coisa não está legal. É muito fácil falar, Vomar, hoje você tem empresa, hoje você tem uma outra configuração, você não é mais aquela criança da década de 80. A gente não faz isso de forma louca, sabe, Bruno? Porque muita gente pensa, ele fala isso, mas eu não faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não, com orientação. É claro que você não pode mudar em 180, mas você muda em 40. Daqui a pouco, 45, daqui a pouco você muda em 90. E assim você vai completando as mudanças. E enquanto você vai se remediando com pequenas mudanças, você vai aliviando também uma carga emocional de estresse que você tem com aquela rotina que não te cabe mais. Sabe? Então, quando você fala, qual é o primeiro passo para eu entender que eu preciso mudar? Descontentamento com o que você tem agora. Mas vou ecoar essa tua fala aí. Eu tenho depressão, sei que preciso mudar para que eu possa evoluir, só que mudar dói. Vou usar um dos termos que você colocou. Talvez seja, até que foi uma palavra que você colocou nas nossas conversas, talvez seja, vou usar essa palavra que é perigosa, se acomodar com uma mudança gradual? Não. Eu acho que um passo para frente é melhor do que estagnação. Mudanças gradativas ou graduais, essas mudanças também são inteligentes. É como eu acabei de falar agora, se eu não posso mudar tudo de uma vez, eu vou pelas beiradas.
Existe também um outro ditado, esse é muito utilizado nos Estados Unidos, quando você fala sobre organização de empresa e lucros. Vá à macieira e pegue primeiro o que está embaixo. Né? Se você for numa árvore frutífera e você está vendo maçãs lá no topo, por que você vai olhar para aquelas? Você tem algumas faces aqui, você não precisa de escada, você não precisa de uma vara para poder pegar, você não precisa de nada. Você só precisa esticar o braço e tirar. Então essa é uma das maneiras para que as pessoas possam começar um processo de mudança e evolução de uma forma menos dolorosa. Você falou especificamente sobre a depressão. Quais são os gatilhos que me deprimem? Esses eu vou isolar. Esses eu preciso tentar isolar. Mas o nosso cérebro trabalha com substituição. No lugar deles, o que eu coloco ali? Sabe? Sabe quando você falou que está encontrando um propósito? Esse propósito vai substituir gatilhos que te deprimem. E aí eu posso atestar, embora aqui embaixo, eu não sei, alguém possa comentar, eu sou depressiva há 30 anos, sempre me disseram que não tem cura. Calma, a depressão tem cura. É fácil? Não é fácil. O Jung é menos, mas o Freud falava que uma pessoa em tratamento, uma psicoterapia, um TCC, enfim, uma psicoterapia, ela duraria em média 10 anos para se sentir leve a ponto de dizer estou curado, tá? Mas, lembra do Betinho? Betinho falava que quem tem fome tem pressa. Quem tem uma dor emocional tem pressa. Se eu falar para você que você vai demorar mais 10 anos com depressão, você vai falar, pô, mas eu vivi 30 anos com depressão, cara. Eu vou ter que encarar mais 10. Fechei o olho, daqui a pouco eu tô quase morrendo com depressão. Existe cura, sim. Só que cada caso é um caso. Encontrar um propósito faz parte. Viver um processo faz parte. Modificar estilos de vida e evitar gatilhos faz parte. Agora você imagina quantas pessoas conseguem fazer isso tudo no Brasil para se curar de uma depressão. Por isso que é fácil falar que depressão não tem cura. Porque todos os passos que são utilizados ou necessários para que você se sinta aliviado e curado de uma depressão, o seu dia não deixa você fazer. Você está num trabalho tóxico que te deprime, mas você precisa continuar porque é dali que você tira o seu sustento. Você entende? Você deveria frequentar um ambiente de academia, mas você não tem dinheiro hoje, não sobra dinheiro para você fazer atividade física. Embora todo mundo fale, olha, vai para uma academia, então você começa a correr na rua e de repente percebe, não, isso aqui não é para mim. Então, há uma série de questões, né, que de fato podem amenizar a dor de uma mudança. Por outro lado, Bruno, eu nunca acreditei, por convicção filosófica e hoje por convicção, inclusive de fé, eu nunca acreditei que o novo pudesse entrar no lugar onde está o velho. Eu sempre acreditei na reforma total. O que significa? Não é que você não vá perdoar, porque perdoar é mais para você do que para o outro. Às vezes você perdoa uma pessoa que não dá valor nenhum ao teu perdão, mas não foi por ela, foi por você. A gente vai chamar isso de cura interior, tá? Enquanto você não perdoa uma pessoa, você se corrói por dentro. Você morre envenenado por isso que está dentro de você. Então não é perdoar, mas é não voltar para o lugar que te tornava cativo. É não voltar para o lugar que te maltratava de alguma forma. Se aquele lugar te maltratava de uma forma que até hoje você não consegue se recuperar, quando você pensa, não é o lugar onde você volta. Você perdoa, mas não volta. Isso é evitar gatilho. Se você faz isso, você começa a trocar o velho pelo novo. O homem e a mulher velha dão lugar a um homem e uma mulher nova. E aí vem outra questão. Eu sou casada e eu tenho fé que vou mudar o meu marido. Bom que você falou que tem fé, porque isso é milagre. E milagre é de fato para quem tem muita fé. Não descarto. Mas eu estou falando de um campo sobrenatural. Porque ninguém é capaz de mudar a outra pessoa. Você, no máximo, pode mudar a si mesmo, num processo em que a sua consciência diz, eu estou errado. E aí você mortifica coisas na sua rotina para poder mudar. Vai doer, mas você consegue mudar a si mesmo. Nunca pense, eu caso com fulano e depois eu mudo ele. Ele te muda.
porque você está demonstrando dependência emocional e você não muda um fio de cabelo que há na pessoa. Tá? Então, de novo, no título do livro, Mude, né? É exatamente um processo interior. Eu faço por mim. Fazendo por mim, automaticamente isso impacta em outras pessoas. Mas eu mudo porque eu não estou cabendo mais no velho. Vou dar um exemplo. Com 106 quilos eu não usava essa roupa. Eu tive que comprar tudo novo. E eu gastei dinheiro para comprar tudo novo. E deu prazer gastar esse dinheiro para comprar tudo novo. Porque eu mudei. Sabe? Eu vou até te dar um exemplo. Eu tenho um aluno que hoje está em Portugal. Ele foi meu aluno de pré-vestibular. Ele foi o 3º ou 4º lugar em medicina na UF. Sabe o que ele está fazendo em Portugal? Dando aula. É mestre em filosofia. No 3º período, desolado. Eu tenho até hoje o que ele me mandou. Numa rede social. Os pais desesperados. Porque era o sonho da vida dele. Era o objetivo daquele garoto. Passar para medicina numa federal no Rio de Janeiro e em São Paulo, no Brasil inteiro, mas onde o gargalo é ainda mais apertado. Esse menino tinha um objetivo, mas ele descobriu depois que existe uma coisa maior do que objetivo, que nós tratamos aqui hoje, que é propósito. Hoje ele é feliz, em Portugal, dando aula de filosofia. Ganhando provavelmente menos do que ele ganharia aqui no Brasil. Mas e daí? Esse caixão não tem gaveta. Se você não leva disso que você acumula aqui para outro lugar. Será que ele fez uma escolha burra? De alguma forma, o que ele escolheu preenche um vazio que ele tinha. Que como médico não ia ser preenchido nunca. É essa coragem, sabe? De você mudar o que está dentro de você. Utilizando os mesmos ganchos que você falou, um processo de mudança, obviamente, né? O livro, até por ser impresso, escrito, ele precisa de um fim, de um limite, ou pelo menos de um gancho para uma versão número 2, que eu acredito que vai existir. E aqui você propõe 12 passos que propõe a pessoa levar para evoluir. Na Bíblia, você citou a fé, então eu vou citar a Bíblia. Talvez não. Em todas as formas que eu visualizei de ler a Bíblia, eu a li por algumas vezes, inclusive escrevi, e isso está lá num dos vídeos que eu pego e escrevi, que publiquei lá nas minhas redes sociais, como foi esse processo. Não é normal ou não é adequado que você leia a Bíblia na ordem cronológica. Vou emendar essa frase eu vou fazer duas perguntas, duas colocações em uma só. Porque a minha última pergunta seria que você desse uma mensagem final para quem está perdido e quer se ressignificar a sua trajetória. Aqui você tem 12 passos que provavelmente foram 12 passos que contribuíram, ajudaram, fizeram parte do seu processo de mudança para evoluir. Para quem quer ressignificar a vida, para quem quer transformar a vida, ou para quem quer talvez tomar coragem, assim como eu tive coragem aqui de falar sobre a minha depressão e você teve coragem de falar sobre o seu problema, seguir passo a passo aqui é adequado, ou a pessoa vai se descobrindo no processo de leitura? E o que você deixa de mensagem final para quem quer, para se o Bruno estivesse assistindo aqui agora, do outro lado, e Brunos que possam estar, e tomaram que esteja assistindo, ainda que não todo o período, mas tenham assistido um corte e tenham entrado dentro do contexto da nossa conversa aqui, Brunos que precisam ressignificar a depressão, ressignificar a dor latejante,
que não sai sozinha, que precisa de ajuda. Conta para mim. Bom, então vamos lá. Primeiro essa questão do livro e do índice e os passos que estão aí. Se eu fosse só um leitor do livro, se eu não fosse autor, eu iria no índice para ver se alguma coisa ali me atinge primeiro. Eu não preciso exatamente dos outros capítulos para poder entender o capítulo 12, ou 10, ou 7, ou 8. É entender que, de fato, tem muito de mim aí do meu processo de mudança, mas também tem muito dos meus clientes na mentoria, na psicoterapia, tá aí. Então, o fato de eu falar sobre, por exemplo, estado estável primeiro e falar sobre, enfim, falar sobre amor próprio depois, sabe? Falar sobre autoestima lá na frente. Qual é o seu problema? Você tem baixa estima, baixa autoestima? Vai lá no capítulo direitinho e começa a ler por ali. A gente sempre começa no nosso ponto fraco. Agora, se de repente você é só uma pessoa que quer mudar e não detectou ainda nada em você, das duas uma. Ou você realmente não tem nada para mudar nesse momento, é só um sentimento de inovar, então talvez não é mudar, mas é acumular. Você não tem um empreendimento, você tem alguns. Talvez a pessoa não queira mudar, ela queira expandir. Leia o livro como você quiser, né? Ou você quer muito mudar, só que você não consegue detectar onde está o problema. E aí, nessa linearidade, você vai encontrar no exemplo de uma pessoa, no exemplo de um tratamento, numa forma de falar, e você vai descobrir que, às vezes, a chave é tão simples quanto fazer um trajeto diferente para o seu trabalho. Ali você começa um processo de mudança que vai te levar no trabalho do mesmo jeito. Só que passar por um outro lugar quebra o seu inconsciente, diz que as coisas não precisam ser sempre da mesma forma. Essa educação é muito mais oriental, digamos assim. Tem uma parte que você fala sobre tomar um café numa padaria diferente, pegar um trajeto para o trabalho. Achei. É sobre educar o seu cérebro. É sobre você dizer para ele que ele não é uma máquina que fica o tempo todo fazendo a mesma coisa. E é encontrando prazer na padaria que você nunca frequentou, no restaurante que você nunca foi, no trajeto por onde você nunca passou. Que o teu cérebro vai começar a se acostumar com a ideia de que tudo pode ser diferente. E aí a vida que você não gosta de levar dá lugar a uma vida que você gostaria, que te traria satisfação. Então, eu acho que respondi. Você pode ler por qualquer capítulo. Eles não se prendem. São sessões diferentes. Apesar de alguns personagens migrarem de uma sessão para outra. E se você me permite, parece um spoiler, mas o final do livro, eu não vou ler o final todo, né, mas tem uma parte que fala sobre a história que é minha, que é da Priscila, que é da Paula, que é do Wagner. Todas elas têm uma coisa em comum. Todos eles estão vivos. Todos eles podem mudar. Nenhuma dessas histórias está fechada. Nem a minha, nem a sua, nem a do nosso amigo que está operando hoje o estúdio. Das pessoas que estão aí nesse podcast. Tudo muda o tempo inteiro. Enquanto você, e eu falo isso, enquanto você respira sobre a face da terra, você pode mudar alguma coisa. Você não é obrigado a carregar nada por qualquer tipo de cultura, pressão familiar, por achar que você deve alguma coisa à sociedade, algum tipo de satisfação. Muda. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa por você, é você mesmo. E eu sempre falo isso para os meus clientes. Tem gente que chama de paciente, eu prefiro chamar de cliente. Do teu lado tem uma pessoa igualzinha a você. Tá? Pensa que é essa pessoa que tem que estar feliz. Não é o Bruno feliz comigo. Se ele tiver, vamos celebrar juntos. Mas eu tenho um compromisso primeiro comigo, que está aqui do meu lado. Com esse cara que está aqui. Esse cara me viu nascer. E esse cara vai me ver morrer. Literalmente, ele vai estar comigo o tempo inteiro da minha vida. Se eu achar esse camarada chato, acabou a vida para mim. Se esse cara faz uma coisa que não me dá admiração, acabou a vida para mim. Então, agrade a esse cara. Descubra nele o que deixa ele feliz. Vou dizer uma coisa perigosa, mas muito, muito, muito
essencial nessa conversa. Todo mundo fala sobre o equilíbrio corpo, físico e mente. Eu vou dizer uma coisa, porque nós estamos num país de massa religiosa cristã, embora tenhamos também muitas religiões de matriz africana. E isso, tá? Temos o espiritismo kardecista, e isso é para todo mundo que um dia teve uma microexperiência com o sobrenatural, que você pode chamar de divino, pode chamar de Deus, que foi com Cristo, que foi com... Se um dia, lá atrás, você foi educado, mesmo que contra a sua vontade, numa espiritualidade, e isso deixou de ser a sua rotina, você sofre até hoje com esse buraco. É incrível. Você sofre até hoje com esse buraco. Se você ignorasse isso desde o começo, não seria um problema para você. Mas o que todo mundo imagina como uma balança, na verdade é um tripé. Então eu estou falando de uma constituição, e eu vou brincar agora com essa palavra, composta por 3 musculaturas. Uma física, uma emocional, psíquica, e existe uma musculatura espiritual, que se um dia você malhou e parou de malhar essa musculatura, ela vai atrofiar, ela vai ficar totalmente ali repuxada, atrofiada, mas ela vai existir. E ela vai ser sinal de um vazio. Assim como outras musculaturas. Se você malha na academia e você para, tudo que você conseguiu você perde. E se emocionalmente você se cuida e de repente você passa por uma série de problemas e resolve tudo no peito. Meu pai morreu, matei no peito e levei. Minha avó morreu, matei no peito, estou ali, eu sou imbatível. Meu tio morreu, enterrei tantos tios. Você não percebe. Mas de cada guerra que você sai, tem tiro, tem arranhão, tem facada, teu emocional está dilacerado. E um dia, a sua orquídea morre e você entra em depressão profunda. A vida da sua orquídea vale mais que a vida da sua mãe? Não. Só que ela foi a gota d'água que fez muita coisa transbordar. Entende? Então, é essa hoje a questão. Quando a gente fala sobre o livro e fala sobre mudar, mude. Mude por você. Se a sua mudança impactar no outro, maravilha. Mas mude por você. Muito, muito, muito obrigado, Vomar. Cara, eu que agradeço. Foi você sabe do sensacional. prazer que é, sabe? É um prazer imenso, Bruno. E assim, todas as vezes que convidado for, que a gente conseguir bater uma agenda legal, eu gosto muito de vir falar. Sou fã mesmo, né? Hoje as pessoas, se quiser, posso falar para me seguir em rede social, fiquem à vontade. Vou botar aqui também. Ah, beleza. Minha rede social era uma rede fechada, né? Porque diretor de escola, imagina, com rede social aberta, os pais o tempo todo falando. Então eu abri ela agora há pouco tempo. Quem quiser me seguir, lá tem alguns vídeos interessantes onde eu falo sobre resiliência, falo inclusive sobre criação de filhos e outras coisas mais. Acho que vale muito a pena. Todo o conhecimento que é advindo da tecnologia, que é facilitado pela tecnologia, vale muito a pena. A gente pode parar de consumir coisas que não nos educam, que não nos auxiliam, não nos ajudam, para consumir bons conteúdos, não só meus, o didático e tantos outros podcasts, e tantos outros palestrantes estão por aí hoje sim. Então, para mim é um prazer, sabe, inenarrável. Você não tem noção de como eu fico feliz de estar aqui. Primeiro, podendo conversar com um cara como você, extremamente esclarecido, instruído e que faz perguntas que vão lá na alma. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente, infelizmente, gasta um tempo que não deveria com coisas que não edificam tanto, né? Mas é tão bom a gente saber que a nossa conversa emociona, porque se emociona a todos nós que estamos aqui, e que nos abrimos para falar até das nossas intimidades de saúde, eu acredito que ressoe no coração das pessoas também. Obrigado. Tenho certeza absoluta que em qualquer tempo que você tenha entrado dentro desse podcast, não foi uma, não foram várias palavrinhas. Fez sentido e fez de verdade. Curta, deixe o seu comentário, siga o Vomar, a gente vai colocar aqui as informações para você seguir ele. Encaminhe um trecho desse podcast para alguém, faça a sua parte para alguém, mas se alimenta também de tudo que foi falado aqui. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo programa.